Este caso é surreal, aconteceu e lembrando, aqui eu falo de ficções, eu não falo de casos realmente em aberto porque a gente não tem permissão, segundo a OAB, que é o nosso órgão acima dos advogados, para falar e comentar sobre casos reais em aberto, então eu estou falando de ficções surreais, mas que poderiam muito bem ser verdade. E aqui o nosso título é A Estratégia Vence a Técnica. O que aconteceu na prática? Primeiro a visão técnica, depois a visão estratégica, e você vai entender o porquê desse tema do vídeo. Veja só, alguns bancos concedem um empréstimo para uma empresa. Vamos chamar de empresa X, nome completamente inventado, tá? A empresa X pega esse dinheiro dos bancos para financiar a sua operação. Ela adquire maquinário, ela paga o seu pessoal, ela vende os serviços dela e ela fatura. Só que, em dado momento, os clientes da empresa X, eles param de pagar a empresa X, eles estão com dificuldade financeira. Como eles não pagam a empresa X, ela não consegue dinheiro, ela não paga os bancos. E aí os bancos fazem o quê? Eles resolvem cobrar essa dívida que está em aberto. Então eles entram com ações judiciais. Ao entrar com ações judiciais, eles estão seguindo a técnica, porque o contrato de empréstimo permite que o banco vá cobrar um valor que não foi pago. Essa é a técnica, a lei diz assim. Então, através da técnica, o banco entra com essas ações de cobrança, mas também a técnica diz que essa empresa tem direito de se defender, e ela realmente se defende. Então, ela tem direito a uma contestação, ela tem direito a um recurso, ela tem direito a provar que ela não tinha essas dificuldades, ou rediscutir esse valor que está sendo cobrado, ou o bem que foi colocado em garantia. E essa discussão de defesa, que é direito da empresa X, bem como os recursos que a empresa X podem fazer, faz com que esse processo demore 2 anos para chegar na fase mais interessante para o banco, que é cobrar, receber de volta esse valor, esse dinheiro ou algum patrimônio. O juiz concede o ganho de causa para o banco, diz: banco, você realmente pode cobrar, então agora vamos procurar bens. E aí, esse é um direito do banco, ele solicita a busca ampla de bens que vai envolver dinheiro em conta bancária, veículos registrados, equipamentos que são utilizados, terrenos, etc. O juiz manda rodar essa busca, direito, aqui está a técnica, e aí quando chega nessa busca de bens, o relatório volta negativo. Então era uma empresa, a empresa X, ela era muito boa, ela tinha patrimônio, ela operava, inclusive ela continua operando, mas ela não tem um dinheiro na conta bancária, ela não tem um carro, um veículo no nome dela, ela não tem nenhum equipamento registrado no nome dela, ela não tem nenhum imóvel, nenhum terreno. Nada de valor é encontrado. Como nada de valor é encontrado, o juiz devolve a ordem para o banco e fala: me indique lugares, meios ou caminhos pelos quais a gente encontre algum patrimônio para cobrar. E aí o banco descobre que essa empresa X está exercendo uma atividade lá naquele endereço e que tem equipamentos, tem maquinário. Então o banco fala para o juiz, direito do banco, ele está seguindo a técnica, tá? Juiz, vai naquele endereço lá, pega aqueles equipamentos, aquele maquinário, porque aquele é da empresa. Só que quando o oficial de justiça chega naquele endereço, ele vê maquinários e equipamentos com o logotipo da empresa Z. E aí um funcionário da empresa X fala: olha, tudo isso aqui não é nosso. A gente só usa isso aqui alugado, a gente paga aluguel para outra empresa, porque nós nem temos equipamento próprio. Você não pode levar esse equipamento para leilão ou para pagar a dívida do banco, porque ele é da empresa Z, ele não é da empresa X. O juiz devolve a ordem para o banco e diz: banco, eu não consegui achar bens ou cobrar porque aquele patrimônio não é daquela empresa. Muito bem, isso tudo foi a técnica. Isso tudo foi o que a lei manda, o que a lei autoriza, cada um aqui exerceu o seu direito e está muito claro nessa situação que o banco não está feliz, né? Porque não consegue cobrar. Nesse momento, depois de gastar com advogados, depois de tentar várias vezes cobrar e não conseguir ter nenhum resultado, o que é que o banco faz? Ele pega esse valor que ele tinha para receber da empresa X e diz: esse crédito não é bom, esse valor aqui eu não estou conseguindo cobrar, então se eles me oferecessem pagar metade disso, ou até 20% disso, eu aceitaria, porque o valor está crescendo conforme os juros, mas eu não consigo receber, certo? Muito bem. Então, nesse cenário, o banco propõe um acordo, e ele diz para a empresa X: olha, você não quer pagar, você não quer fazer um acordo? E a empresa X diz: eu quero. Eu te pago 20% da minha dívida. O banco aceita, o acordo é feito e a empresa X paga essa dívida que ela tinha. De repente o dinheiro apareceu. E aí você deve estar se perguntando:
como é que essa empresa agora arrumou dinheiro para pagar o banco? Então, é agora que entra a parte da estratégia. E aqui eu não estou falando para você o que eu recomendo ou o que eu acho certo. Eu estou contando para você um caso surreal, completamente imaginado, pode até ser parecido com situações que você tenha visto, mas a minha finalidade aqui é completamente informativa e didática. Ok, então esse acordo foi feito e agora vamos entender como que a empresa X criou uma estratégia para chegar até esse ponto da história e conseguir esse grande acordo com o banco e aí pagar. Quando a empresa X se viu em dificuldade financeira e soube que o banco estava entrando com essa cobrança, ela contratou advogados que fizeram a defesa dela, que fizeram os recursos e disseram: banco, pela demora da justiça, a gente consegue uns 2 anos aqui enrolando. A gente sabe que você está errado, mas a gente vai ganhar tempo. Nesse meio tempo, você vai abrir novas contas bancárias, você vai abrir um novo CNPJ, você vai começar a operar por esse novo CNPJ, o seu patrimônio vai todo para aquela empresa Z, que é o novo CNPJ, e tudo que é novo vai rodar na empresa nova. Ela não vai ter a mesma logotipo, ela não vai ter a relação direta com essa empresa X, para que não seja descoberto isso que a gente está fazendo. Então, essa empresa X ela continua funcionando, cumprindo os contratos em aberto, mas as novas relações vão tudo para a empresa Z. Assim, essa dívida ruim com o banco, ela não respinga na empresa Z, ela fica restrita à empresa X, entendeu? Então, a empresa X resolveu fazer isso, fez isso, e ao fazer isso, ela eliminou as chances do banco conseguir acessar o seu patrimônio através de uma estratégia. A estratégia venceu a técnica jurídica, porque a estratégia está muito acima do que é o meu direito e eu quero exercê-lo. A estratégia diz respeito a qual vai ser a minha posição, qual é a reação do outro lado, que alternativas eu tenho amplamente pensando. Eu tenho A, B, C, D, e se eu executar a alternativa A, B, C, D, o que acontece com o outro lado? Ele fica enfraquecido. Nesse cenário estratégico, eu vou estar em vantagem para negociar um bom acordo. Isso é estratégia pura. E, de fato, no mundo jurídico, vence a melhor estratégia, que não leva em consideração somente o que a lei diz, mas todo o contexto, a relação entre as pessoas, a força de cada lado e, inclusive, a probabilidade de alguém fazer algo. Então, tema complexo, né? Eu procurei trazer de forma simplificada essa história para você aqui no nosso canal, para mostrar um pouquinho. Por favor, não me entendam errado, eu não estou defendendo a empresa X, nem defendendo o banco. Eu estou tentando trazer uma historinha para você para mostrar como a estratégia ela é muito mais importante do que o advogado apenas saber que existe um direito e ele entrar com recurso. Conseguiu entender? Eu acho que sim, né? Bota nos comentários que você entendeu, que você gostou dessa história, por favor. Aí eu vou saber que você é uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, está interessada nesse tipo de visão. É muito do que a gente faz aqui, é o nosso estilo de trabalhar, então eu gosto de falar disso, eu gosto de fazer isso, tá? Mais uma vez, não leve qualquer informação dessa que eu falei no vídeo como regra, ou como um fato que aconteceu, ou como um caso real. Isso é um caso inventado e eu estou aqui com a finalidade de te informar apenas. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, bota nos comentários. E se gostou, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.